Olá, irmãos, mais um momento de culto, o quarto domingo de Quaresma. Nos encontramos aqui na igreja vazia, porém cheia de Deus, trazendo uma mensagem para vocês. E nós vamos iniciar esse momento invocando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente canta, Deus ouve o nosso canto e nós o fazemos nesse momento. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que eu posso te dar, vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em teu amor me entregar. Nós vamos nos entregar a Deus nesse momento, orando. Senhor Deus, compassivo e grande em fidelidade, humilhamo-nos diante de Ti e pedimos que olhes para nós com muita misericórdia. Compadece-te de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a Tua misericórdia, apaga a nossa culpa que temos por causa das nossas transgressões, por amor de Jesus, o nosso amado Salvador. Também suplicamos que olhes por todo o povo, nesse tempo de pesadas aflições, por causa da pandemia. Protege os que ainda não foram contaminados e estende a Tua mão poderosa e amorosa sobre todos os que estão sofrendo as consequências do vírus, para que, se for da Tua vontade, vençam esse mal e voltem à vida normal, junto com os seus familiares. Cura os enfermos, os fracos, socorre-os e firma-os na fé em Jesus Cristo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios e nos apeguemos à Tua palavra e às Tuas promessas. Permanece conosco nesse culto, com a bênção do Teu Espírito Santo, para que Ele nos inspire, fortaleça e guie em todos os dias de nossa vida. Ouve a nossa súplica, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por amor de Jesus Cristo. Amém. Deus ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso pedido de perdão e Ele nos perdoa. A todos aqueles que fizeram destas palavras, sinta-se confortável diante do seu Deus, porque Ele lhe perdoou. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer o evangelho desse quarto domingo de Quaresma, o evangelho de João. João no capítulo 3, João capítulo 3, versos 14 a 21, nós lemos assim: Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo.
Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deste Evangelho lido, quero destacar, queridos amigos em Cristo, quero destacar o que nós temos hoje, que Deus quer nos falar hoje. Interessante que esse contexto onde Jesus nos dá a sua palavra é na escuridão, é na chegada de um homem, Nicodemos. Ele vem na escuridão para falar com Jesus. E é na escuridão que muitas coisas acontecem. Na escuridão, à noite, os casais se amam. Na escuridão da noite, os filhos se aconchegam aos seus pais. O ritmo da vida diminui na escuridão quando o sol se põe. Mas também no manto da escuridão, coisas acontecem. Ladrões assaltam, vândalos vandalizam, ladrões batem à sua porta à noite. Dizia-se muito e ainda se diz, para que todos os filhos que quando saem à noite, por favor, voltem antes da meia-noite, porque depois da meia-noite nada de bom acontece. Então, se nós formos ver, o maior número de assaltos são à noite, o maior número de furto de automóveis são à noite, uma grande parte de acidentes de trânsito também são à noite ou na madrugada. Na noite acontecem muitas coisas, mas também acontecem coisas boas e belas. Nós estamos aqui diante de um texto, de um acontecimento de 2000 anos atrás. O ministério público de Jesus estava apenas começando. Ele já havia causado um grande rebuliço entre as pessoas. Ele já tinha acabado de transformar água em vinho numa festa de casamento. E ele já havia então feito o seu primeiro milagre. Havia um grande rebuliço. Ele já havia derrubado as mesas dos cambistas e os vendedores de animais do templo, ainda como nós refletimos na semana passada. E agora, enquanto ele está visitando a cidade de Jerusalém, um homem vem até ele à noite para fazer uma pergunta a Jesus. Mas não era apenas qualquer homem, como eu disse, era Nicodemos, um fariseu, membro do Sinédrio. Eles criaram e aplicaram as regras religiosas e puniam as pessoas por quebrá-las. E Deus que ajudasse aquele que ficasse pelo caminho dos fariseus integrantes do Sinédrio, porque a perseguição deles
podia ser brutal. E Jesus entrou no caminho deles. Sim. Na verdade, à medida que nós avançamos em direção à Sexta-feira Santa e a razão pela qual Jesus morreu, tudo se resume ao fato de que Jesus quebrou as regras religiosas da sua época e eles, os fariseus e o sinédrio, eles não gostaram nada disso. Portanto, o Nicodemos era um desses líderes fariseus rígidos que veio conversar com Jesus à noite para que ninguém ouvisse, porque o Nicodemos tinha curiosidade sobre Jesus. Eu disse há pouco que ele veio fazer uma pergunta para Jesus, mas ele, na verdade, ele fez uma declaração para Jesus. Ele disse: Rabino, ou mestre, né? Sabemos que você vem de Deus como mestre, pois ninguém poderia realizar esses sinais que você faz, a menos que Deus estivesse com ele. Ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação, uma declaração. E essa foi uma grande declaração, enorme, porque antes de tudo o Nicodemos disse nós. Aparentemente o Nicodemos não estava sozinho nessa curiosidade. Aparentemente outros fariseus também curiosos, talvez membros do Sinédrio, sobre o impacto que Jesus estava tendo, ficaram curiosos. Eles consideravam a possibilidade de que Jesus fosse o Filho de Deus. Mas durante o dia eles discutiam, eles atacavam, eles condenavam e eles ridicularizavam qualquer um que seguisse Jesus. Mas à noite eles se perguntavam se eles não poderiam estar errados. Será que esse não é realmente o Messias? E a conversa progrediu rapidamente. Jesus diz ao Nicodemos que ele deveria nascer de novo. O Nicodemos então pergunta como pode ele, ser já idoso, voltar novamente para dentro do ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez. E Jesus diz que uma pessoa tem um nascimento físico e um espiritual. O Nicodemos não compreendia como isso poderia ser possível e finalmente Jesus está surpreso que Nicodemos, que supostamente é um especialista nessas coisas, não entendesse a mais importante de todas as verdades religiosas: nascer de novo, nascer para Deus, viver debaixo da ordem de Deus. Então Jesus oferece a Nicodemos o maior presente que ele jamais poderia receber, quando ele disse estas palavras do versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Durante toda a sua vida, o Nicodemos percebeu que Deus era um juiz severo, um Deus que deveria ser apaziguado, que deveria ser acalmado com sacrifícios de animais, com obediência perfeita de regras e regras e mais regras. Mas nesta conversa, tarde da noite, pela primeira vez em sua vida, Deus é descrito como alguém que ama, como alguém que perdoa, como alguém que recebe, como alguém que abraça. E isso mudou a vida do Nicodemos para sempre. Então você pode estar interessado em saber que só encontramos o seu nome, Nicodemos, mais 2 vezes na Bíblia. E sabe qual foram essas vezes? Certa vez, durante uma reunião do Sinédrio, o Nicodemos falou assim, ele disse: nós não deveríamos julgar Jesus apressadamente. Ele disse em outras palavras: gente, calmem, vamos nos acalmar, vamos deixar Jesus,
Vamos deixar ele de lado, não vamos ser apressados. E olha que risco era defender Jesus na frente dos seus colegas. E temos também um segundo momento em que lá no capítulo 19 do livro de João, na sexta-feira santa, quando ele e José de Arimateia, eles pegam então o corpo de Jesus na cruz e amorosamente o colocam no túmulo que pertencia a José de Arimateia. Interessante que esta era a função do pai. O pai tinha a função de enterrar o filho que havia sido torturado. Notem que já antes, Nicodemos, ele defende Jesus perante o sinédrio, dizendo: olha, deixem o menino, deixem este homem, não vamos julgá-lo precipitadamente, correndo um risco. Mais tarde, ele então o sepulta. Nicodemos se torna um seguidor de Jesus. Ele se torna, em outras palavras, o pai, aquele que sepulta o filho. Ele defendeu, ele protegeu, ele amparou, ele sepultou. O Nicodemos arriscou o seu status, a sua reputação e a sua própria vida, tudo por causa daquela conversa numa noite, no escuro. Então agora aqui nós estamos vivendo em um mundo de grande escuridão. Estamos aqui 2000 anos depois, e eu me pergunto se Jesus teria a mesma conversa conosco. Há alguns entre nós que cresceram na igreja. Por décadas você esteve presente todas as semanas no culto de domingo. Você cantou, você ouviu a mensagem, você ensinou, você serviu como membro integrante da diretoria, você serviu em comissões, em grupos, você participou de estudos bíblicos, você participou de reuniões, participou de congressos, participou de momentos sociais. Em resumo, você já fez de tudo. E ainda assim, pode haver alguns hoje que, como Nicodemos, nunca compreenderam a verdade mais brilhante do Evangelho. E eu pergunto, você tem perguntas hoje? Como Deus pode amar um pecador como eu? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E quando eu duvidar, será que Deus vai me rejeitar quando a minha fé fraquejar? Eu estou diante de você como um pecador, alguém que tem lutado com essas questões. Mas estou diante de você como o seu pastor. Sou chamado para falar em nome de Deus. E esta é a mensagem de Deus para você hoje. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que você que crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Martinho Lutero chamou esse versículo de o Evangelho em miniatura. É o resumo. Os 4 verbos nesse versículo tornam a mensagem mais simples ainda. Deus ama, Deus dá, nós cremos, nós vivemos. E fim da história. Então, onde estão as regras? Onde estão as leis rígidas que exigem obediência? Onde está a condenação pelas vezes que erramos? Onde estão os requisitos da lei? Nada disso está mais lá, nem para Nicodemos, nem para mim e nem para você. Apenas o presente, o dom gratuito da graça, e tudo o que é necessário é que você creia.
Ah, sim, vamos falar na escuridão. Há algo na escuridão. O ritmo da vida diminui, sim, quando o sol se põe, para que nós possamos considerar as verdades mais importantes da vida. E vou lembrá-los mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tome posse dessa verdade em sua vida, viva livre e sirva ao seu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, Tu és a luz da nossa vida, a esperança da nossa salvação e a fonte de nossa alegria. Somos gratos porque através do sacrifício de Teu Filho, afastaste Tua ira de nós e perdoaste as nossas iniquidades. Agradecemos-Te pelas muitas bênçãos em nossa vida, como o alimento para o corpo, a casa, a moradia, o trabalho para o nosso sustento. Ajuda-nos a valorizar as Tuas bênçãos e recebê-las com agradecimento. Senhor Jesus, obrigado porque foste levantado na cruz, onde em dor e sofrimento derramaste o Teu sangue, dando provas do Teu amor por nós. Firma-nos no Teu amor e por ele ajuda-nos a testemunhar de Ti, para que todos tenham oportunidade de reconhecer-te como Salvador dos pecados. E aqueles que se afastaram de Ti, percebam também em nós a luz do Teu amor, para que sejam conduzidos de volta aos Teus braços. Obrigado também pela Tua palavra, que nos alimenta para a vida eterna. Por ela, cure nossos males, conforte-nos na dor e firme-nos na certeza de que estás sempre conosco. Ó Santíssimo Deus, vivemos tempos de angústias por causa da pandemia. Ajuda-nos a levar conforto e esperança a quem sofre pelos males dela. Abençoa a ciência médica para que encontre a cura. Fortaleça os profissionais da saúde para que não desanimem e tenham força para continuar servindo. Também conceda sabedoria para as autoridades do nosso país, para que gerenciem os recursos da nação visando o bem de todos, também a justiça, a ordem e a paz. E principalmente no contexto da pandemia, que as nossas autoridades tenham competência para não deixar faltar remédios, leitos nos hospitais e profissionais que atendam a quem está doente. Lembramos aqui e colocamos nas Tuas mãos o César, a Margit, a minha mãe, que também encontra-se hospitalizada com Covid, em estado muito grave. Pedimos que Tu estejas com eles. Pedimos esses favores em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Atende-nos por Tua bondade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós vamos terminar esse nosso momento cantando aos pés da cruz de Jesus. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir.
Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.